Você tem muito isso. Nós vamos falar da bondade de Deus. Fizemos a leitura do Evangelho segundo João, um texto tão belo que Jesus trata-nos como amigos. Jesus extrapola todos os limites daquilo que nós podemos chamar hoje de religiosidade. Ele trata-nos como amigos. Nós, para além de falar da bondade de Deus, para além de sabermos e termos essa convicção tão bela de sermos chamados de amigos do Senhor, eu gostava de compartilhar com os irmãos hoje, com as irmãs, um texto, uma meditação, que eu não considero das mais palatáveis, que eu não considero das mais boas, gostosas de serem ouvidas. Na verdade, está no texto segundo Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 a 15, apenas o versículo 13 a 15, e que se dá em continuidade à leitura que fizemos no momento da confissão do pecado. Epístola de Tiago, no capítulo 4, eu estou na minha fase das leituras de Tiago. Aliás, aproveito para fazer um convite que retornaremos agora na próxima quarta-feira com os nossos estudos da Epístola de Tiago. Não estamos muito longe do capítulo 4, mas dentre as leituras, penso que é um texto que é muito importante para esse dia. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. A palavra do Senhor diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, pelo momento que temos, também tão precioso, de partilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta graça, obrigado pela Tua bondade, que sempre nos seguirá. Obrigado, Pai, por nos chamar de amigos. Obrigado, Senhor, por mais este dia que nos deste, no qual nós estamos aqui reunidos em louvor ao Teu nome, e no qual nós também pedimos que, pelas Tuas misericórdias infinitas e pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações. E que fale, Pai, na medida da Tua vontade, não da minha nem da nossa, mas que o Senhor, Pai, use as vossas bocas, os vossos corações e ouvidos para atentar as Tuas palavras. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A brevidade da vida é o tema desta mensagem, o tema da mensagem desta manhã. Como falei aos irmãos, já logo ao início, esse é um texto que eu, pelo menos, considero um bocado desconfortável, um texto daqueles que, por vezes, eu, ou talvez alguns de nós, nos afastamos, por vezes, de ler ou de nos aprofundarmos, o que pode nos causar certo constrangimento. Um tempo que vivemos, aliás, num tempo que vivemos, também marcado por tragédias,
Eu digo também porque as tragédias elas nos assustam e fazem sombra a tantas coisas boas, tantas coisas positivas que também nós vivemos. Mas, evidentemente, que as tragédias apresentam-se como mais dignas de nota. Naturalmente, por mais coisas boas que estejam a acontecer, acontece uma tragédia, naturalmente, isso nos impacta. Parece que as coisas boas já é o que se espera. E as tragédias, quando acontecem, somos chocados por isso. E o medo, naturalmente, faz muito isso com o ser humano. E faz-nos pensar, diante de tantas tragédias que nós ficamos a saber, se fosse comigo, se tivesse acontecido perto de nós, e se fosse com alguém que é próximo de nós, poderíamos aqui, perdoe-me, eu não quero, não pretendo ser um sensacionalista, mas poderíamos citar aqui diversas tragédias, não sei o número delas, naturais ou não, que ceifaram até a vida de pessoas, e de muitas pessoas abruptamente, e muitas vezes sem qualquer aviso prévio. Faço menção aqui hoje, naturalmente, muitos de nós que têm acompanhado, por exemplo, uma tragédia que tem acontecido ali no Rio Grande do Sul, no Brasil. Não sei quantos dos irmãos de cá de Portugal viram algo parecido com isso, creio que sim. Nos últimos dias, ali naquela região, em que houve as águas invadiram mais uma vez aquele local, e até ontem, na última avaliação, na última pesquisa que eu fiz, já estávamos a dizer oficialmente de 57 pessoas que morreram e mais 67 outras que estavam desaparecidas nas águas de algo que já poderia ter sido evitado, mas, enfim, mais uma vez, abruptamente, pessoas tiveram os seus planos abreviados. A não ser das guerras em curso, que todos nós sabemos, de não apenas as mais imediatas, mas de tantas outras que estão acontecendo. E aqui não estou nem a pensar nas questões da fome, sociais e outras questões, mas eu estou aqui mesmo a pensar, diante dessas evidências de tragédias, ou algumas tragédias pessoais, talvez de proporções não nacionais ou proporções mundiais, mas tragédias como acontecem no nosso cotidiano e que fazem-nos pensar a respeito da brevidade da vida. Eu lembro que uma vez eu estacionava um carro em um sítio e na manhã eu trabalhava no sítio e estacionava sempre o carro no mesmo lugar, no estacionamento, no parque com pago. E ao chegar ali, vi um dos carros, tinha um carro com umas faixas, as faixas da perícia policial, que aconteceu dentro do estacionamento. O que aconteceu? E um dos manobristas, um dos senhores que trabalhavam ali, à noite, foi manobrar o carro ali no Rio. E aquilo, como tantas outras questões, fazem-nos esse tipo de coisa, fazem-nos pensar a respeito da brevidade da vida. Momentos antes, e aquelas pessoas ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, estavam a levar suas vidas normalmente, como um dia qualquer. O trabalho, a fazer domésticos, responsabilidades comuns do dia a dia. Pouco tempo depois, elas estariam desaparecidas nas águas da inundação, sem vida. Momentos antes, e algumas pessoas que estavam nas suas casas, nos trabalhos, a estudar, e o local foi atingido, por exemplo, por uma bomba. A pastora já disse que não queria ser sensacionalista. Mas é porque certas coisas como tais fazem-nos pensar a respeito dessa realidade. A pessoa sai de casa,
sem ser uma tragédia dessas de proporção nacional, vai trabalhar, vai fazer os seus, se envolver no seu dia normal, envolve-se em um acidente, ou é cometido por um mal súbito, e vai aprender da vida. O fato é que nós não sabemos o que acontecerá nos próximos instantes. E isso é assustador. Isso é assustador. Por isso que eu disse aqui no início. E é o tipo de texto que não é muito confortável. É o tipo de texto que, se nós temos uma coerência, queremos ter uma coerência, nós procuramos por vezes nos afastar deles, porque nós passamos uma vida a planejar coisas, a nos empenhar em trabalhar, em acumular, em comprar, em consumir. Alguns de nós têm ou tiveram a possibilidade, por exemplo, de investir em algumas coisas, fundos talvez, para ter um pouco mais de tranquilidade na velhice, e ainda, quem sabe, deixar algo para os familiares, para os amigos. Sempre nós temos algumas justificativas para não levar como literais alguns ensinamentos tais como Mateus capítulo 6, versículo 19: não acumulem para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ou 6:25, Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando qualquer vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando qualquer vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. E tantos outros, tal como, por exemplo, esse texto que estamos aqui a falar na Epístola de Tiago. Trabalhamos, nos esforçamos, planeamos, investimos, estudamos, fazemos uma série de planos, e quando menos esperamos, lidamos com algumas simples situações que fogem integralmente do nosso controle. Em especial, a morte. E é impressionante como a morte nos faz pensar. E é impressionante como a morte nos faz parar e pensar, porque são duas coisas que nós hoje temos muita dificuldade de fazer. Pensar uma delas. Parar piorou. Parar os nossos afazeres que nós, diante da morte, diante de situações como essas, por muitas vezes, coisas que temos na mente, por mais que tenhamos inúmeras coisas a resolver, diante da morte, nós paramos e pensamos. Atitude essa que já não é comum para o nosso meio. Nós que somos absorvidos por inúmeros compromissos, por tantas vezes que são tão supérfluos, desnecessários, mas nós nos consideramos imprescindíveis aparentemente. Mas quando alguém morre, nós damos um jeito, paramos e pensamos. E aí nós começamos a pensar nas mínimas coisas, em dar valor àquele café, em fazer aquela ligação, em fazer aquela visita que nós não fizemos. Porque a morte faz isso. Ela nos ajuda nesse sentido. Pensamos no porquê e de repente para que viver às vezes com tanta altivez, com tanto egoísmo, tanta frieza, tanta razão, tanto senso de suficiência. De um segundo para o outro a morte, liga em eficácia, vem e estraga todos os planos, mostra que não andamos na vida e não temos qualquer controle sobre ela. A finitude da vida, que já gerou páginas e páginas e páginas de reflexão ao longo do século. As limitações humanas. Um dos títulos para essa perícope, para essa porção textual, a depender da tradução que os irmãos têm em mãos, é: o futuro a Deus pertence. Outra, a incerteza dos planos humanos, ou a falibilidade dos planos humanos. A tradução da vida para todos traz
uma palavra especificamente que eu gostei muito. Fala, somos como uma nuvenzinha. Somos como uma nuvenzinha. O texto trata-se de uma advertência, uma repreensão enérgica aos seus ouvintes. Há uma alteração a partir do versículo 12, no sentido daquele momento em que fala-se a respeito do humilhai-vos diante de Deus, no sentido de quem és tu? Quem pensas que é? Quem pensas que é para agir com essa altivez? Quem sois vós para fazer planos? Porque aqui, irmãos, não está a dizer uma crítica, como eu já infelizmente ouvi, não é uma crítica às negociações pelo dinheiro, não é isso. A grande questão é ali que nós estamos a ver. O texto desenvolve-se numa situação de juízo, e também não está a dizer, não podemos julgar, não é também essa questão, mas está a dizer que há alguns juízos que pertencem a Deus. Quem sois vós para querer fazer um juízo que não vos pertence? Humilhem-se. E é o texto que nós vemos no momento de confissão. E aqui nessa sequência, a tratar a respeito daqueles que insistem em julgar as pessoas naquilo que não lhe é cabido. Quem achas que é? E essa questão se desenvolve, então, no texto, trata da presunção humana. A presunção não de quem faz planos. É importante percebermos isso. Não é a presunção a respeito de quem faz planos. É a presunção de quem faz planos a partir de si mesmo, sem ter a mínima ideia do que será, como será e se haverá dia de amanhã. E aqui, a crítica, a exortação não está no fazer planos. Está no fazer planos de si para si mesmo. Com a minha presunção de que aquilo que eu percebo importa. Provérbios capítulo 27, não simboliza do dia de amanhã, porque não sabes se ele será trazido à luz. Há um tom até com respeito, até um tom debochado na fala do autor, como expressa no versículo 14. Não sabeis nem mesmo o que será de vossa vida amanhã. O ser humano que não passa então de um vapor, ou uma neblina, ou uma nuvenzinha, que num instante está ali e no outro simplesmente desaparece. E essa composição da nuvem, do fumo que sai e ele desaparece, há um jogo de palavras no grego muito interessante, que é só por curiosidade, que apresenta como phainomene e a phaisonomene, que é o que se vê e o que se desfaz. Para nós não tem tanto sentido, mas é um jogo de palavras exatamente para mostrar a disparidade de uma coisa e outra. Tão presente, desapareceu. Tão evidente, não existe. Exatamente para tratar dessa questão de como fenece a vida. E há aqui aquilo que chamamos de confissão de Tiago, que é muito interessante, e é isso que nós precisamos perceber juntos esta manhã. Que há uma expressão aqui nesse texto, uma expressão que está na boca de toda a gente. Se Deus quiser. Está na boca de toda a gente. E uma expressão que em Tiago nós podemos dizer que se cristianizou. Porque essa expressão não está no Antigo Testamento, não vem dos profetas, não vem dos ensinos anteriores. Essa expressão que vem de um paganismo, e Tiago, então, no texto, lança a mão de utilizar essa expressão, e a partir de então, tornamos isso de uma forma cristianizada. Na verdade, é uma expressão que era exatamente como é dita hoje. A expressão do descompromisso. Porque se Deus quiser, tanto está na boca daqueles que servem a Deus, como está na boca de todos.
Então, se Deus quiser, é falado de forma descompromissada por todos e também por aqueles que seguem a Deus. Se Deus quiser, acontecerá isso ou aquilo. E não é essa a proposta do texto. A proposta do texto é uma proposta totalmente diferente. Não é não fazer planos, não é viver a vida descompromissadamente, não é não fazer negócios como alguns propõem, como o texto diz, não é? Vão lá fazer negócios e juntar dinheiro, não é por isso, não é para cristianismo, mas é quem sois vós? Que presunção é essa? Uma hora vós sois uma bela nuvem, na outra hora dissipou-se. Sois como um fumo, toda a gente vê e sente. De repente não sois mais nada. Quem sois vós para fazer qualquer tipo de plano por si mesmo? Antes devia dizer, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Percebam a diferença do se Deus quiser. Os planos, as intenções de fazer uma coisa ou fazer outra, nessa situação do que Deus quiser, é no efetivo, na intenção de que o modo de viver seja um efetivo desejo do nosso coração à luz da vontade de Deus. O que Deus quer é o melhor e não o que eu quero. Por mais aparentemente bons que sejam os meus planos. Não significa, mais uma vez dizer, uma vida irresponsável, sem planos, sem práticas, que possam prever ou ajudar-nos numa eventual hipótese de haver amanhã, mas não ter a presunção de acreditar que nós podemos mudar o nosso amanhã naquilo que não está ao nosso alcance. Em muitas coisas não estão ao nosso alcance. Afinal, somos como um vapor. Somos como uma neblina, que um momento está visível e em outro se dissipou. Enquanto essa neblina ainda é visível, enquanto esse vapor pode ainda ser sentido, submetidos aos planos do Senhor, devemos viver a nossa vida, a tentar aproveitar as coisas, principalmente as mais simples, que temos ao nosso redor e que nos fazem realmente felizes. Não depender de nos deparar com a morte primeiro para lembrar dessas coisas. Eu sempre me lembro, quando eu estou a pensar nisso, eu sempre me lembro do momento da pandemia. E eu já falei isso muitas vezes para vocês. O momento em que toda a gente com medo passou a dar mais valor à família. Passou a dar mais valor a fazer comidas em casa. Não tinha opção. Passou a dar mais valor aos cultos familiares. Passou a dar mais valor a uma série de questões. Eu queria tomar um café. Que valor seria tomar um café numa esplanada com um amigo? Não posso ver a minha mãe, tenho que vê-la de longe. Não era assim? A pandemia se dissipou. E o valor das pequenas coisas também. Ficou em muitos, mas a sua maioria se dissipou. Porque assim é o ser humano. Ele precisa lidar muitas vezes com a morte, com arrancar algo dele, para ele dar valor momentâneo a certas coisas que realmente nos fazem felizes. Que não precisamos depender de nos deparar com a morte para tal, mas que possamos de fato ter essa consciência de ouvir um texto como esse e percebermos: por que faz planos para amanhã? Nós devemos fazer planos para amanhã? Sim. Mas a presunção de nós acreditarmos que podemos controlar o nosso amanhã, por mais que nós sejamos preparados para ele, controlar o nosso amanhã não está nas nossas mãos. Somos como uma neblina, não é? Que uma hora está tão como outra, uma hora está tão visível e na outra hora se dissipa. Nossa vida é breve.
somos apenas os passageiros aqui. Tenhamos a consciência de conseguir, de poder submeter os nossos planos a Deus. Irmãos e irmãs, o que eu falo, eu sei que parece de tamanha obviedade. A pergunta é: fazemos isso? E sinceramente, entendam bem uma coisa. Não estou aqui a falar de submeter os nossos planos a Deus, que é algo que nós já ouvimos tantas recorrentes vezes. Eu não estou aqui a falar, por exemplo, do boca para fora. O que falamos da boca para fora é a mesma coisa do que falarmos do tal do se Deus quiser. É olhar para os nossos planos, pelo menos os planos que sejam mais enfáticos, aquilo que nos causa mais medo, aquilo que pode ter mudanças mais severas na nossa vida, e assim, de fato, submeter isso a Deus. Pensei na nossa pergunta. Não saiam daqui, por favor, sem fazer essa pergunta para si. Algum dos nossos planos tem sido, de fato, submetidos a Deus? Planos. Às vezes nem na igreja nós fazemos isso. Finalmente, como lembrei disso, a contar uma história rápida. Um dia, estávamos numa reunião conciliar da outra igreja, de líderes. E aí, tinha uma jovem, recém-convertida, poucos meses de conversão. Não estava na reunião, naturalmente, mas estava no edifício, ali operando. E a discussão dos líderes era qual é a estratégia que nós devemos lançar mão para, eu não me lembro o objetivo, mas estávamos a pensar em estratégia, era uma reunião de estratégia. E então, nós ali arrazoamos as estratégias, e os exemplos, e o que lemos, e o que percebemos, e o que vimos, e se fizéssemos, e se tirássemos, e se deixássemos. Essa jovem, ousadamente, levantou de onde estava, veio até, estava eu e o presbítero do meu lado, e disse assim: pastor, vocês já oraram? É aquela coisa que é engraçada para você trágica, não? Em outras palavras, algum dos planos já foi submetido a Deus? Muitas vezes na nossa vida, porque a nossa vida é assim, ela caminha naturalmente, e nós nos esquecemos, muitas vezes, na maioria delas, de submeter tantas coisas a Deus. E aí sim, o nosso coração, não com a nossa boca, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Não com a nossa presunção. Afinal, somos apenas uma neblina, que hoje está aqui e amanhã se dissipa. Que Deus nos ajude a compreender isso, principalmente a viver esse tipo de vida, a depender de colocar as mãos dele nos nossos planos. Se devemos ficar, se devemos ir, se devemos fazer, se não devemos fazer. Que sejamos, de fato, aqueles que colocam isso na nossa vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Deus nos abençoe. Amém.